saber mais da história do rádio e principalmente desse tal de repórter Esso. Vamos ver, senhora. Segundo o repórter Esso informou em edição extraordinária desta manhã, em telegrama urgente procedente de Beirute, estourou uma rebelião em Alepo contra o governo sírio. As transmissões da rádio de Alepo, ocupada pelos revolucionários, indicam que toda a cidade está em poder dos rebeldes. Alepo é a segunda cidade síria e, segundo as transmissões da emissora local, as ruas estariam repletas de manifestantes que hipotecam seu apoio à revolução dirigida pelo exército contra o governo do presidente Tijacli. Eu comecei em Marília, isso por volta de 1947. Eu era estudante e todos os sábados eu participava de um programa de calouros na Rádio Clube de Marília. E ganhava sempre, todos os sábados eu ganhava 50 cruzeiros na época. Um dia faltou um locutor para abrir a emissora e o gerente da rádio foi até a minha casa me buscar para abrir. E desde esse dia eu acabei sendo contratado pela Rádio Clube de Marília. Sabendo do concurso para a escolha do repórter Esso, que estava saindo da Record para a Rádio Tupi, e eu acabei participando do concurso e venci. E isso foi em 1950, no dia 15 de setembro de 1950, eu li a primeira edição pela Rádio Tupi, e lá fiquei até 1964. O repórter Esso sempre foi um sonho da minha vida, eu um dia chegar a ser o apresentador do repórter Esso, porque desde criança eu acompanhava meu pai, que não perdia uma edição do repórter Esso, ouvia o Heron Domingues pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E eu gostava muito de ouvir aquela vibração, aquele entusiasmo do Heron. E eu falei, um dia eu vou ser o locutor do repórter Esso. E me empenhei muito para isso. E foi assim que eu cheguei a ser. E o repórter Esso, para mim, foi o sonho realizado. Eu me dediquei de corpo e alma ao repórter Esso. Eu não só era o locutor, como também trabalhava na United Press como redator, tradutor e correspondente internacional da UPI. Depois disso, convidado pela McCann Erickson, que era a agência de propaganda da Esso, eu deixei a United Press para ser, na McCann Erickson, o supervisor do repórter Esso de televisão. Eu tinha na minha casa um equipamento para transmissão de edições extraordinárias. Então, fosse que hora fosse, eu era chamado para dar o que de mais importante acontecia no país ou no mundo. Inclusive, me lembro de uma da morte do Papa, que eu transmiti diretamente da minha casa, o Papa Pio XII. Não é? Foi da minha casa que eu transmiti, em edição extraordinária, a morte do Papa. A descoberta da vacina contra a paralisia infantil, que a paralisia vinha dizimando crianças e deixando crianças em estado lastimável, né? A vacina Salk, depois a Sabin, ou a Sabin, depois a Salk, me lembro bem. Isso foi uma grande notícia. A Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a chegada do homem à Lua. Eu gostaria de ter dado uma notícia de uma reunião de todos os líderes mundiais que chegassem à decisão de nunca mais entrarem em guerra, que houvesse paz no mundo inteiro. Isto aqui, eu imprimia de 2 em 2 meses o que eu lia. Então eu tinha, desde 1954, tudo encadernado, desde 1950, quando comecei. Eu senti muito.
mas não cheguei às lágrimas como chegou o meu colega Roberto Figueiredo, do Rio de Janeiro, mas que todos sentiram, sentiram. E não só nós, os que trabalhavam mesmo junto ao Repórter Esso, o povo também sentiu a falta de ouvir aquela característica musical do Repórter Esso, aquele rufar dos tambores, 5 vezes ao dia. O último dia de 1968 assinala também o término das transmissões do Repórter Esso em São Paulo e em outras capitais. Assim, queremos, em nome do patrocinador deste programa, a Esso Brasileira de Petróleo, agradecer a atenção e o prestígio com que sempre o acompanharam e desejar a todos um feliz ano de 1969, repleto de alegrias e realizações. Tenho sim. Tenho muita. Mas não tive oportunidade de voltar ao microfone, porque a minha voz, eu abria a boca, falava qualquer coisa, lembrava o Repórter Esso. Então nenhum patrocinador, ninguém queria ter o seu produto que, quando eu narrava, lembrava o Repórter Esso. O rádio continua sendo ágil, é mais ágil do que a televisão. A televisão nós contamos com a imagem, mas o rádio, o imediatismo do rádio é que vale, né? E tem noticiários muito bons. Eu ouço o rádio, eu ouço as emissoras jornalísticas, eu acompanho seriamente todo esse desenvolvimento do rádio. Eu digo desenvolvimento porque não estagnou, desenvolveu. Oi, eu sou a Agnes, de 7 anos, e eu vi você lendo, eu achei muito legal. Eu queria saber se o senhor podia dar um conselho pra gente da nova geração. Opa, com prazer. Bem, Agnes, primeiro obrigado por você ter gostado da minha entrevista. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte. Primeiro, vamos supor que seja você. Vamos supor. Você precisa gostar. Gostar de ser jornalista. Se for o caso de rádio, gostar de rádio. Se for de televisão, gostar de televisão. Mas gostar mesmo. Estudar. Estudar bastante e se empenhar, levar a sério isso que você deseja, teimar consigo mesmo, eu quero isso, eu desejo, vai ser a minha carreira. Tocar para frente. Sem estudar, sem essa vontade de você querer ser alguém na vida, você não chega a lugar nenhum. O Repórter Esso, criação radiofônica da Esso Standard do Brasil, voltará ao ar às 20h30. Até lá, boa tarde. E lembre-se, só Esso dá o seu carro o máximo.